Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma interação. Uma interação dos nossos momentos assíncronos. E nessa interação a gente vai falar sobre as organizações internacionais. Vamos falar um pouco sobre a ONU e sobre o papel que essa organização internacional de tanta relevância exerce sobre todo o mundo. Bom, em alguns momentos nós já falamos dela em sala de aula, tanto eu falei na turma do oitavo da tarde, quanto o Luiz já vem falando com vocês nas turmas dos oitavos da manhã. E tem alguns pontos que a gente vai apresentar. No primeiro momento, eu vou falar de alguns pontos que o Luiz já apresentou para vocês, como eu também já fiz algumas apresentações, algumas considerações sobre esses principais pontos, mas que vale a pena nós relembrarmos para que a gente possa entrar em outros pontos que também são de bastante relevância, tá bom? Então, a gente vai falar aqui de algumas, de algumas nuances que a ONU passou ao longo da história. A gente vai tentar entender como é que ela, ao longo da história, ela vem se considerando uma organização tão fundamental para o mundo, né? E quando a gente coloca o nome da ONU, a ONU e a paz, né? A gente traz a finalidade que essa organização tem, porque ela é criada, que ela é criada exatamente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? E que a sua finalidade principal, como vocês estão vendo aí, do órgão é manter a paz e a segurança internacional, bem como desenvolver a cooperação entre os povos. Valesca, por que desenvolver a cooperação entre os povos? Porque a partir do momento que os países e os povos, quando eu falo países, eu estou falando dos povos de uma forma geral, eles tentam cooperar, essa manutenção da paz e essa segurança internacional, ela torna-se preservada. Então, por isso que é tão fundamental o desenvolvimento da cooperação entre todos os povos dentro dessa perspectiva da ONU. Quando a gente fala de buscar solucionar problemas sociais, humanitários, culturais e econômicos, promovendo o respeito às liberdades fundamentais e aos direitos humanos, isso também traz a manutenção da paz e a segurança internacional. Porque desde o fim da Segunda Guerra Mundial, como a ONU tem como sua principal bandeira a manutenção da paz, né, e da segurança, então, quando nós solucionamos problemas de ordem sociais, humanitárias, culturais e econômicas, de certa forma, nós conseguimos, né, acalmar os problemas que o mundo poderá, ou que já de certa forma, ao longo da nossa história, né, trouxe graves problemas de ordem social, inclusive a guerras, né, e a conflitos internacionais. Então, quando ele busca solucionar esses problemas humanitários, sociais, culturais, econômicos, é exatamente a manutenção dessa paz através de uma ordem considerada, né, uma ordem de estabilidade, né, e de cooperação. Bom, uma das principais críticas que nós vemos em relação à ONU nos últimos tempos foi a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Por quê? Porque muitos criticam como os Estados Unidos conseguiu invadir o Iraque, se em contrapartida, né, a ONU, organização que tem na sua fundamental objetividade e a manutenção da paz, não pôde se levar-se contra os Estados Unidos. Primeiro ponto, vamos tentar entender como todo esse fato aconteceu. Os Estados Unidos, na verdade, ele quando vai ao Iraque para a sua invasão, né? Primeiro ele afirma que o Iraque tinha um arsenal, como vocês estão vendo aí, de armas químicas, né? O que ocorre? A ONU, né? Ele faz toda uma vista de território, né? Porque a ONU tem a sua própria defesa, ele tem o seu próprio exército, né? E a ONU faz toda a vistoria no território iraquiano e não encontra nada de armas químicas. Mas mesmo assim, em 2002, os Estados Unidos, né, vai em contraponto, né, a recomendação da ONU, né, e invade, de certa forma, né,
Essa invasão ela é muito criticada exatamente por isso, porque a ONU faz uma recomendação e os Estados Unidos, que faz parte do Conselho de Segurança da ONU, diz que vai fazer outra coisa. Então, assim, de certa forma, os Estados Unidos deixam a ONU sem credibilidade. E essa é uma das principais, né, críticas que se faz ao longo do tempo a essa instituição, mas que é uma instituição de muito respeito, né, e que ao longo do tempo tem contribuído bastante para, em décadas, tem contribuído bastante para a história, né, da nossa manutenção da paz e também, sem sombra de dúvida, tem trazido muitas inquietações para nos aliviar de problemas de ordem social, econômica, cultural também, através de suas organizações também. Um ponto que também a gente tem que levar em consideração é o seguinte: quando essas críticas são feitas à ONU, é porque, insistindo na veracidade das denúncias, né, que o governo americano pediu da autorização do Conselho de Segurança para que pudesse promover a invasão, não existia nenhuma prova real que justificasse o ataque. Então, a ONU, ela decide vetar o processo de ocupação dos Estados Unidos. Então, pelo fato dos Estados Unidos ignorar, né, completamente a decisão da ONU, e o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, buscar o apoio de governos como o governo britânico e tantos outros para promoverem a invasão militar ao Iraque, isso desestabiliza, né, a, a visão que o mundo passa a ter em relação à ONU. O que mais chama a atenção é que 2 anos depois da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, o próprio governo norte-americano, porque a própria população dos Estados Unidos, ela foi contrária à invasão, o próprio presidente norte-americano disse que realmente as armas nunca foram encontradas. Na verdade, nós sabemos que há por trás dessa invasão um interesse pelo petróleo, até porque o Iraque é um dos principais produtores de petróleo do mundo. Bom, aqui a gente passa para as organizações econômicas, que tem aí, né, um vínculo ao longo do tempo para a junção de melhorias em relações à economia do mundo. Nós temos aí 3 organizações econômicas muito importantes para os oitavos, numa forma geral, porque vocês estão se preparando para o finalzinho dos anos finais do fundamental, e é algo que se discute muito nesses 2 últimos anos, oitavos e nonos, para que a gente possa também ter discussões mais avançadas, né, para o ensino médio. Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e OMC, que também faz parte da ONU, que é a Organização Mundial do Comércio, tá? Qual é o papel do Banco Mundial? Eu já ouvi Valesca falar lá no telejornal que eu estava assistindo, falando sobre o Banco Mundial. Bom, eu procurei o conceito mais simples para que vocês entendessem como funciona o Banco Mundial. Ele busca colaborar financeiramente para o desenvolvimento de programas de ordem ambiental, educacional e social. E incentivar através de empréstimos, ele faz empréstimos, tá certo? Ao desenvolvimento, principalmente em infraestrutura, saneamento básico e geração de energia para países membros. Você faz parte daqueles países, né? Vocês sabem que nós temos 194 países que hoje, eu estou falando hoje, 2020, são países membros da ONU. Então, desses 194, os países que fazem parte, eles têm, né, como fazer empréstimos, né, financiamentos para, junto ao Banco Mundial, trazer uma melhor infraestrutura na parte de saneamento básico e geração de energia, tá certo? Lógico que existe uma contrapartida desses países do que eles vão oferecer também ao Banco Mundial, tá certo? Esses programas só podem ser em áreas ambientais, educacionais e sociais. Não é um empréstimo qualquer. O Brasil, por exemplo, está precisando de um dinheiro para um financiamento
da área econômica, porque estamos em falência de um banco, das questões financeiras brasileiras, não. Tem que ser, esses financiamentos têm que vir para questões ambientais, educacionais e sociais. O Banco Mundial tem essa finalidade. Já o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, aí é uma organização realmente financeira que possui uma função de oferecer ajudas financeiras pontuais e temporárias a esses países. Aí vem esses empréstimos que a gente comumente, quando a economia dos países não estão lá, essas coisas, esses empréstimos são feitos, né, para, deixa eu colocar aqui o apontador para que vocês vejam melhor, são pedidos, né, ao Fundo Monetário Internacional, tá certo? O FMI. E, por último, aqui tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é extremamente respeitada, na verdade todos eles são, mas eu estou falando da Organização Mundial do Comércio, extremamente respeitada, porque em seguida nós iremos falar sobre os blocos, né, econômicos. E ela tem um papel fundamental nessa negociação, né? Ele funciona como um fórum, né, para que os governos negociem acordos comerciais, né, que resolvam disputas comerciais que enfrentam entre eles. E tem um ponto que para mim aqui é o ponto chave, é regular o comércio internacional, né, ditar as regras, dizer como o comércio internacional deve funcionar e estabelecer as normas e também proibições e quais são as tarifas que devem ser implementadas para esse comércio. As coisas não devem funcionar e nem funcionam no comércio internacional por conta própria de cada país. É a OMC que delimita quais são as normas internacionais, estabelecendo essas normas de acordo com proibições e tarifas. Tá ok, galerinha? Tá dando para vocês irem acompanhando, né? Por último, aqui, nós iremos adentrar os blocos econômicos, e esses blocos econômicos, eles ocorrem a partir da união de diferentes países em torno de objetivos comuns. O que eu quero, o que vocês querem, como países, e nós temos que nos unir para que isso fortaleça a nossa economia. Normalmente, os grupos visam estabelecer uma relação econômica mais próxima e mais forte entre eles, para que, a partir daí, nós possamos nos fortalecer e trazer benefícios à nossa própria economia, beleza? Quais são as características dos blocos econômicos? Nós temos aqui 3 características fundamentais. Para que a gente possa falar que existe um bloco econômico, nós temos o livre comércio, a livre circulação de pessoas e mercadorias, que nem sempre é necessário existir, a livre circulação de pessoas e mercadorias. Eu vou falar, por exemplo, para vocês vão estudar, que a União Europeia é um dos blocos, é o bloco mais completo em relação às características de blocos econômicos, né? A adoção de uma moeda única, aí, a União Europeia também tem, outros blocos não têm. E condutas comerciais comuns entre países membros, tá certo? Essas são as características gerais dos blocos econômicos que nós iremos discutir ao longo dessa semana, dessa quarta semana, né? E ao longo dessa semana, além dessas discussões, nós iremos também, eu vou colocar aqui para vocês, nós iremos ao longo dessa semana também fazer algumas discussões apresentando quais são as perspectivas que essas mudanças, desde o início da organização da ONU, da criação dessa organização, ela veio trazendo à vida de cada um de nós, mas como também ela veio se desdobrando, né? Inclusive na geração, na criação desses blocos econômicos, como é que se configura um país como o Brasil nessas mudanças, dentro dessa perspectiva de uma organização internacional. Então, tudo isso vai ser discutido ao longo dos momentos síncronos, tá certo? E esse vídeo que nós estamos apresentando, ele vai dar um suporte para que vocês respondam aí as questões que estão no formulário 8, tá bom? Um beijo para vocês, não deixem de fazer as atividades e a gente se vê, tá certo? No próximo vídeo.